Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, unidos na fé nesse dia 9 de maio de 2025, nessa sexta-feira da terceira semana da Páscoa. A igreja nos traz o Evangelho de João, capítulo 6, versículos 52 a 59. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come deste pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, nosso querido Jorge Amado, em Capitães de Areia, dizia: Pirulito rezava, pedia a Deus que voltasse a ser suprema bondade, não fosse suprema justiça. Entre a bondade e a justiça, nós encontramos Jesus com essa reflexão agora, que é um pouco mais delicada, né? Como é que alguém oferece a carne e o sangue? Não oferece o espírito, né? Deus ofereceu o seu espírito, o sopro. Jesus não. Jesus oferece a carne e o sangue em formato de pão e vinho na Eucaristia. Em outras palavras, Jesus quer nutrir a nossa fé, porque a fé nele nos leva à eternidade, porque a vontade de Deus é que nós sejamos, que Jesus não nos perca e ao mesmo tempo que ele nos ressuscite, viu? Porque é Deus que ressuscita Jesus e é Jesus que tem a missão agora de nos ressuscitar, de garantir para nós que teremos vida após a morte. Teremos vida, viu, após esse último suspiro dentro do tempo e do espaço. Porque já que o que existe é matéria, tempo e espaço, é nisso que a gente constrói a história, né? É nesse contexto que a gente vive a vida, cada um no seu mundinho, cada um no seu quadradinho, com esse corpo que vai envelhecendo, a idade que vai aumentando, as experiências que vão, os desafios do dia a dia da nossa vida. Por isso a gente pede a Deus paz e esperança, que ilumine e guie o nosso coração. E ao mesmo tempo nos fortaleça na fé, para que nós sejamos homens e mulheres fortalecidos e guiados pela mão protetora de Deus. Todos nós temos uma fé, todos nós temos uma história, todos nós buscamos alguma coisa que faça com que a nossa vida tenha um sentido. Mas a gente tem que se alimentar, né? Alimentar a vida, alimentar a oração, alimentar a nossa fé, alimentar a nossa convivência na lógica do serviço. Do serviço em que a gente não só funcione, né? Porque às vezes nós somos tarefistas, tarefeiros e somos seres que funcionam. Tem gente que só funciona, tem gente que não, que dá sentido a tudo que faz. Eu, durante muitos anos da minha vida, eu escrevia sempre alguma coisinha, ou no Facebook, ou no Instagram do dia. Depois eu deletei os dois, hoje não sei onde vai escrever e nem para que escrever, né? Mas era um modo de dizer, o dia não foi em vão, o dia teve história, o dia teve acontecimento. O ruim da vida é quando a gente começa a ter dias e os dias vão passando e a gente não sabe por que passou. Há momentos que há uma angústia nisso, né? A semana passou, o mês passou, a gente já está em maio, já tem festejo e a gente vive nessa loucura da vida, de um tempo que não para a gente descansar, conforme diz uma jovem. O tempo não para a gente descansar. Viu? Mas a gente vai vivendo a nossa fé, a gente vai acalmando o nosso coração e pedindo a Deus que nos dê luz, que ilumine a nossa vida, para que a gente possa tomar as decisões necessárias, para que certas coisas não aconteçam entre nós. Algumas coisas não é permitido que aconteça na igreja.
A gente não pode permitir certos jogos, certos interesses, certas imposições e outras realidades a mais. Por isso a gente vai abrindo o nosso coração para que, alimentando-nos, quando Jesus fala de carne e sangue, ele está falando da vida dele. Ele quer nos alimentar com a vida dele, os ensinamentos dele, com a palavra dele. É isso que Jesus quer nos ensinar. Porque quando a gente fala do sangue, nós estamos falando daquilo que temos de mais sagrado, da nossa carne, do nosso corpo. Então Jesus quer nos alimentar com coisa concreta, coisa real. E isso no formato de pão para nos alimentar. Porque ao digerir o que Jesus nos oferece, a vida de Jesus, ao digerir a vida de Jesus, colocar no meu estômago, isso se torna energia e se torna sangue para alimentar o nosso coração e a nossa consciência, né? Eu que já tive um AVC, sei muito bem como é custoso e difícil quando você tem um problema no cérebro, viu? Quando você tem um problema no coração, como é complicado e delicada as situações. Mas a gente coloca tudo isso nas mãos de Deus para que, inspirados e orientados pela palavra de Deus, a gente possa perceber que Deus confia plenamente em Jesus e que nos coloca nas mãos dele, para que a gente possa ter vida e abundância, para que, alimentados com cada pão eucarístico, alimentados com a palavra de Deus, a gente possa se fortalecer dentro de nós, para que a gente seja protegido de todos os males, força para enfrentar as maldades do mundo e esperança dentro do nosso coração. Um abraço, até mais.